Cada vez mais as pessoas estão andando de bicicleta. O ciclismo está disseminado por todo o país. No interior, onde o relevo é mais montanhoso, as mountain bikes dominam o cenário. Recentemente eu fui para Poços de Caldas, fiz um passeio lindo lá de bicicleta, naquele mar de morros. E também fiquei sabendo histórias, né, do Caminho da Fé, onde as pessoas vão de bicicleta por dias e dias, saem lá de Águas da Prata e vão parar aqui em Aparecida. Quer dizer, o cenário da bicicleta no Brasil ele é enorme. Eu mesmo sou um grande amante de bicicleta, mas eu uso ela para o deslocamento diário. Sim, eu venho trabalhar de bicicleta. Você, meu amigo, você anda de bicicleta, tem o hábito, gosta, mesmo de lazer? E já ouviu falar que alguns dizem que andar de bicicleta poderia fazer mal à sua próstata? Este vídeo foi inspirado nesta premissa, de que algumas pessoas acreditam que andar de bicicleta poderia afetar a sua próstata. Se você é interessado em saber o que a gente vai abordar sobre isso, fique aqui comigo até o final. Então você, amante do ciclismo, amante da bike, você precisa assistir esse vídeo até o final, ele está imperdível. Ah, e claro, né, pessoal, quem é novo aqui, eu sou Heleno Paes, médico urologista, andrologista, especialista em todos os órgãos do aparelho reprodutor, pênis, testículo, próstata, aparelho urinário, e estou aqui para dizer para você informação médica de qualidade, de cunho científico, para você ficar bem informado. E se esse tipo de assunto te interessa, é interessante para você, já se inscreva no canal, já compartilhe com seus amigos e vamos lá, hein? Muito conhecimento aqui para vocês neste vídeo de hoje. E não há como começar esse assunto sem falar dela, da próstata, da famosa próstata. Aliás, estou gravando esse vídeo agora no mês de novembro e todo mundo já ouviu falar do Novembro Azul, que é a campanha do rastreamento do câncer de próstata. Então você, homem com mais de 50 anos, precisa ir ao urologista fazer o exame de toque, o exame de PSA, que eu também vou comentar nesse vídeo, para a detecção precoce do câncer de próstata. Mas o que seria a próstata? A próstata é uma glândula que todos nós, homens, possuímos, e essa glândula é responsável por produzir uma grande parte do esperma, do sêmen, aquele material que nós ejaculamos durante a relação sexual. E essa glândula, ela tem mais ou menos o tamanho de uma noz, aquela noz de Natal, que todo mundo quebra ali, come um miolinho. E essa glândula, ela está posicionada ali na região do períneo. O períneo é ali nas proximidades entre o nosso escroto, nosso saco escrotal e o ânus. Claro que internamente. Ela está bem interligada com a bexiga e o nosso canal urinário, a uretra, ela atravessa o interior da próstata para desembocar no pênis. Analisando essa imagem que vocês estão vendo aí na tela, vocês poderão se situar sobre a localização da próstata. E vocês já podem deduzir que, claro, a próstata ela é localizada ali bem na região onde os ciclistas irão apoiar no selim, no banquinho da bicicleta. E imagine que é um esporte praticado geralmente por muitas horas e esse estímulo do selim ali em cima do períneo realmente pode ter algum estímulo na nossa próstata. E dentre os produtos produzidos pela nossa próstata, tem um que é particularmente especial para este vídeo. É uma glicoproteína chamada PSA, que essa sigla significa antígeno prostático específico. Essa glicoproteína ela tem a função de liquefazer o seu esperma. Então, quando você ejacula, o esperma ele está mais denso, aquela forma de coágulo, e depois de uns 30 segundos, mais ou menos, ele começa a se desfazer, ficando mais líquido. Essa capacidade de se desfazer, se liquefazer, é responsabilidade do PSA. Portanto, o esperma ele é riquíssimo em PSA. E nós sabemos também
que esta glicoproteína, ela pode ser vazada, transportada em pequenas quantidades para a corrente sanguínea. E por esse motivo, se você dosar esta proteína no sangue, você irá encontrar algum nível de PSA no sangue. E a medicina, dentre os seus estudos e pesquisas, percebeu que, sim, o PSA aumentado no sangue, ele teria correlação com algumas doenças, e entre elas o câncer de próstata. Dessa forma, o PSA ele é usado hoje mundialmente como uma forma de detecção precoce para o câncer de próstata. E os níveis de PSA no sangue eles podem variar. Normalmente consideramos como cutoff, quer dizer, o limite da normalidade, o valor de 4 nanogramas por decilitro. Mas isso pode variar de acordo com várias situações, como idade, como outras doenças associadas, o crescimento da próstata, enfim, e até algumas situações não muito usuais. E uma coisa importante que vocês saibam, que um estímulo mecânico na próstata, um toque, uma massagem, um aperto, isso sim pode precipitar um extravasamento um pouco maior de PSA na corrente sanguínea e alterar os exames de sangue, a dosagem do PSA. Imaginem a próstata como sendo uma laranja, né? E uma laranja que tem aquela capa dura e um líquido no interior, e que se você ficar espremendo, apertando, ali com o tempo vai extravasar aquele suco pelas cápsulas ou por pequenas fissuras que a pressão vai gerando ali naquela estrutura. Seria mais ou menos isso que aconteceria na sua próstata. E pessoas que andam de bicicleta por muitas horas, fazem exercícios similares por muito tempo, elas podem ter ali o seu períneo comprimido por muito tempo e causar pequenas elevações nos níveis de PSA do sangue. E esse efeito ele é similar também ao que acontece, por exemplo, no hipismo, pessoas que andam a cavalo, ou até mesmo pessoas que são submetidas ao toque pelo urologista. Quando o médico vai lá e palpa a sua próstata, ele aperta um pouquinho e pode também ocasionar pequenas elevações no seu nível de PSA. A própria relação sexual, às vezes, quando a coisa é um pouquinho mais intensa, também pode ocasionar esse efeito. E é claro que esta manipulação da próstata, em qualquer desses cenários, ela vai ocasionar uma elevação mais transitória, passageira, ou seja, você parou de estimular a próstata, dali a pouquinho os níveis do seu PSA no sangue voltam à normalidade. Essa elevação pode durar mais ou menos de 1 a 2 dias. E é por esse motivo que os laboratórios, quando você vai lá fazer seu teste de sangue, eles recomendam que você fique sem ter essas atividades por pelo menos 3 dias. Ah, doutor, quer dizer então que se eu me masturbar ou se eu andar de bicicleta antes do meu teste de sangue, o meu exame vai vir alterado? Necessariamente não. É apenas uma possibilidade. A gente sabe que a grande maioria das pessoas que foram submetidas a qualquer uma dessas situações, elas não terão alterações no seu PSA. Mas o inconveniente é que, se vier alterado, você precisará repetir o exame tomando todo esse capricho. Então, faça esse capricho da primeira vez, parece mais pertinente. E qual seria a implicação de fazer um exame de PSA sem esses cuidados e o exame de PSA vir aumentado? A implicação é que quando um PSA vem alterado, você desencadeia uma cascata, uma sequência de exames subsequentes na tentativa de detectar o câncer da próstata. E esses exames eles acabam sendo cada vez mais invasivos e arriscados para você. Além de que uma elevação de PSA em algumas pessoas pode gerar um real distúrbio de ansiedade, um desespero e um estresse desnecessário. Aliás, você sabia desta interação entre o ciclismo e o PSA? Você que é um ciclista de mais de 40, 50 anos, você sabia que você teria que ficar uns dias sem andar de bike para fazer seu teste de sangue? Deixa aqui nos comentários. Bom, e agora, gente? Será que a associação de pressão frequente do selim no seu períneo, ela levaria no longo prazo a doenças prostáticas? Vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho melhor
essa questão doenças e ciclismo. A primeira doença, bem comum, que eu já até comentei aqui no começo do vídeo, é a hiperplasia prostática benigna, HPB. É uma doença que acomete homens a partir dos 50 anos e consiste basicamente no aumento volumétrico da próstata. Sim, a próstata cresce com o envelhecimento. E esse crescimento pode perturbar a micção de muitos homens. O crescimento pode comprimir a passagem da urina, levando esses homens a urinarem mal. Claro que alguns pouco e alguns bem mal. E até hoje não foi confirmado, não foi constatado a associação entre maior frequência de HPB em praticantes de ciclismo. E pelo contrário, a atividade física parece sim ter um efeito protetor nos homens em relação a HPB. Então, ciclismo é uma grande atividade física, uma excelente forma de se exercitar, então talvez tenha até um papel protetor para HPB. A próxima doença seriam as infecções, as prostatites. Prostatite é uma infecção bacteriana que ela é bem caracterizada por dor e algumas vezes até febre. Uma próstata inflamada, ela fica dolorosa, aumentada e também provoca diversos sintomas urinários, como vontade frequente de urinar, ardência no canal da urina e por aí vai. Como a prostatite é uma doença inflamatória, o contato de um anteparo, como banco de bicicleta, numa região inflamada costuma ser bem doloroso. Então aqui tem uma dica para as pessoas que estão com prostatite: evitem bicicleta. Tratou, tomou seu antibiótico, ficou curado, pode voltar a pedalar numa boa e pratique regularmente, que isso vai fazer muito bem para a sua saúde. Não há uma correlação de causa entre ciclismo e prostatite. Prostatite é uma infecção bacteriana, nada a ver com o esporte. E não há relação de causalidade entre prostatite e ciclismo. São coisas distintas. A prostatite é uma infecção bacteriana e o ciclismo, a pressão do selim contra ali o períneo, seria incapaz de promover tal situação. E o câncer de próstata, a mais temida das doenças na próstata. Cabe aqui uma estatística que é o câncer mais frequente nos homens e ele é responsável por milhares de mortes todos os anos. Já existiram estudos mais antigos e com certa polêmica tentando atribuir a prática do ciclismo ao desenvolvimento do câncer de próstata, mas as discussões acerca desses estudos mostraram que haviam grandes erros de seleção dos candidatos ao estudo e estudos mais robustos, mais atualizados, mostram que não há essa relação. E os praticantes de esporte, aqueles camaradas que praticam regularmente, naturalmente também têm uma maior preocupação com os cuidados à saúde, são homens que vão com mais frequência ao médico, fazem mais testes para a detecção de doenças rotineiramente e naturalmente são pessoas que têm uma saúde melhor. Houve uma comparação lá nos Estados Unidos, baseado em grandes estudos populacionais, que viram que os ciclistas não têm piores sintomas urinários ou mais frequência de tumores que nadadores, que corredores e outros atletas de outras modalidades. Portanto, ciclista, pode ficar tranquilo, não há esta relação de causalidade entre as doenças da próstata e a prática do pedal, da bike. Então, agora que você me acompanhou até aqui, eu quero que você faça uma coisa só. Que você compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo ciclista, o amante da bike. E uma outra mensagem muito importante: independente de você pedalar ou não, todos os homens precisam passar por um urologista a partir dos 50 anos para fazer o exame de detecção precoce do câncer de próstata. E se você não tem um urologista da sua preferência ainda, será um enorme prazer te atender e o link para agendamento está aqui na descrição desse vídeo. Então é isso, pessoal, bora pedalar e eu encontro vocês no próximo vídeo.